Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Nossa Praia. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre as nossas viagens que a gente tem feito, no começo do ano. E o tema de hoje, como vocês veem na thumb do vídeo, é uma cidade um pouco diferente, Mas antes da gente começar a falar sobre essa cidade, eu vou me explicar um pouco, quem eu sou, Você já deve ter visto, mas eu vou me apresentar. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui como alguém falando no canal, Eu sou o Murilo, eu sou um dos filhos da família, Então você já deve ter me visto aí algumas vezes, nos vídeos do canal, Mas dessa vez sou eu que vou explicar para vocês algumas coisas relevantes e importantes que a gente acha interessante pontuar para vocês durante a viagem que a gente fez para essa cidade. E a cidade do vídeo de hoje é o Atacama, no Chile. A gente decidiu fazer o vídeo sobre ele, seguindo a cronologia desde a fronteira até agora. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o Atacama, no Chile. E antes de falarmos um pouco sobre a cidade do Atacama, no deserto, a gente vai explicar um pouco sobre o nosso plano de ação. A gente teve uma ideia idealizada antes de irmos ao Atacama, que consistia em 3 coisas. Então eu vou explicar para vocês um pouco mais aí no vídeo, e deixar marcadinho para vocês. A primeira ideia que a gente teve foi conseguir uma moradia na cidade de Calama, primeiro. Então a gente acabou parando na cidade de Calama por um dia, para depois se prepararmos para a cidade do Atacama. Então a gente parou lá, a gente conseguiu um hotel, essa foi a nossa primeira busca. A gente conseguiu um hotel, moradia de um dia ali, com 2 quartos. Então a gente pagou meio que $50 por quarto, porque estávamos em 5 pessoas. Então, recapitulando a parte do hotel, a gente pegou 2 quartos, $50 cada um, $100 gastado no hotel. Então, a nossa primeira etapa que a gente queria concluir, a gente acabou fazendo, Então a gente conseguiu a moradia lá em Calama, Depois de conseguir essa moradia, a gente tinha que concluir mais 2 etapas. A primeira era um meio de locomoção e a segunda seria conseguir a acumulação de alimentos, A gente queria já levar alimentos, água, coisas assim, para o deserto do Atacama. A gente não sabia se seria difícil ou não conseguir alimentação lá, Então a gente preferiu fazer desse jeito. Assim que a gente conseguiu o hotel, a gente ficou ligando para várias pessoas que alugassem carro, até que a gente conseguiu o senhor Guilhermo, que era um senhor muito simpático, E depois de falarmos com o senhor Guilherme e alugarmos o carro, a gente pagou em torno de R$ 1.700, 5 dias com o carro, para 5 pessoas. Então a gente acabou pegando o carro, colocamos no hotel. Ontem à noite nós conseguimos, ainda no hostel, entrar em contato, pesquisando na internet, por alguns rent-a-cars, e encontramos 2 pessoas, que alugavam carro. Optamos, pela melhor comodidade, a segunda opção, que foi o Guilhermo, e durante a negociação ontem por telefone ele foi muito disponível, ele já trabalha com isso e sabe como funciona, então foi muito solícito. Quando foi no dia seguinte, 8h30 da manhã, ele já estava com um carro, que é o Renault Duster, que a gente pegou para alugar, para fazer os passeios aqui no deserto do Atacama. E aí, 8h30, ele já estava lá, com tudo pronto, nos orientou como que o carro funcionava, o que precisava, os cuidados que tinha que ter. O aluguel ficou em 55 mil pesos chilenos a diária, tá? Além disso, a gente teve a comodidade dele trazer pra gente, e no dia que a gente for devolver, a gente vai devolver no aeroporto. Então tem muitas comodidades que o profissional trouxe pra gente, e a gente optou por ficar com esse carro, porque por ele ser um SUV, ele vai nos ajudar muito lá durante as atividades no deserto. Então a gente acabou pegando o carro e já pensamos na nossa próxima etapa do plano. A ideia, que era estocar alimentos. Graças a Deus o carro era um Renault Duster com um porta-malas um porta-malas suficiente pra gente, Então a gente decidiu parar um pouco no mercado e acumular um pouco de alimento, água, coisas assim para levarmos ao deserto do Atacama.
para durar os 5 dias de lá, né? Então vai ter aí alguns vídeos, né, do mercado, da gente colocando as coisas no carro, né? E aí depois disso a gente parte rumo ao deserto do Atacama. Olá, estamos aqui no Chile, em Calama, fazendo a nossa compra para levar para São Pedro do Atacama. A gente vai ficar hoje no hostel. E geralmente a gente vai tomar café lá e a gente vai ter que fazer nosso café. O carrinho tá cheio. E amanhã a gente... Estocando alarme aí. Amanhã a gente vai pro... Ixi. Nossa, sério esse alarme. E amanhã nós vamos pra outra hospedaria, que é um chalé. Então a gente vai fazer nossa comida e vamos ficar na piscina, fazer alguns passeios e aproveitando. E agora de já ter o nosso plano de ação finalizado, né, partimos rumo ao Atacama. Então nos acompanhe, né, para mais informações sobre a cidade do Atacama e pé na estrada. E antes de chegarmos na cidade do Atacama, temos uma parada obrigatória, o Mirante. Esse Mirante ele fica muito próximo da cidade do Atacama, né? Ele fica numa altitude de uns 2.500 metros de altura, né? E ele tem uma visão panorâmica muito bonita e onde já é possível ver a cidade do Atacama, né? Então é um mirante muito bom. A gente parou lá um tempo, tirou algumas fotos, uns takes, né? E levantamos um pouco para esticar as pernas, mas foi algo extremamente recompensador.
Demos uma parada, estamos, né, continuando a Rota do Deserto, aqui em direção a São Pedro do Atacama. Aqui é uma parada que a gente acabou visualizando que muita gente estaciona, então a gente de curioso também deu uma parada. A gente viu que tem uma boa visualização da cidade aqui. Não sabemos se para lá é o São Pedro, mas tem umas casas, umas edificações assim. Então a gente deu uma parada aqui para esticar a perna também, aproveitar, ver a vista. A gente repara também que aqui, nessa estrada vicinal, aparecem alguns ciclistas fazendo esse percurso, que são um percurso em linha reta de 100 km. Tem subidas e descidas, então você vai reparar que o seu ouvido às vezes dá aquela oscilação, mas nada preocupante, viu? Para quem já subiu a serra, então tem mais ou menos uma noção de como que funcionam as coisas. E depois de passarmos pelo Mirante, finalmente chegamos na cidade de Atacama, né? Ao chegarmos na cidade do Atacama, percebemos que ela não é uma cidade igual a qualquer outra, né? Igual uma Calama, por exemplo. Ela é totalmente diferente. Terão asfalto, outros não, né? Então ela é uma cidade mais parecida com algo desértico mesmo. Então não tem tanto sinal de urbanização, né, igual shopping, coisas assim, cassinos ou coisas assim, como você pode encontrar na cidade de Calama, né? Então ela é uma cidade um pouco mais rústica para quem curte, né, mas não deixa de ser uma cidade muito atraente. E depois de chegados na cidade de Atacama, né, já preferimos ir diretamente para o nosso hotel. A gente escolheu um hotel chamado Saíri, né, a gente usou ele como meio que um hotel para vermos outro hotel, né, até porque a gente não achou um hotel confortável para 5 pessoas, né, pela nossa quantidade de pessoas, então a gente acabou pegando esse hotel Saíri por um dia, quando chegamos no Atacama, para durante esse dia, né, dar um passeio pela cidade e procurar um outro hotel que comportasse melhor 5 pessoas, né. Então esse hotel Saíri, ele não era ruim, ele era um hotel casa com 3 quartos, né, e depois na parte dos fundos com alguns puxados para mais pessoas, né. Então lá até a gente teve momentos mais legais, até conversando com outras pessoas, né. Então o hotel Saíri, ele é um hotel, né, para quem
que é mesmo ter um lugar para dormir e passear pela cidade. Brasil! Ei, Brasil! Brasil! E depois de guardarmos as coisas do carro, né, no hotel, saímos um pouco para conhecer a cidade do Atacama. Né? Após sairmos da cidade do Atacama, fomos conhecer um pouco do centro, como é a cidade, né? E a cidade, ela é extremamente confortável e bem acolhedora nesse sentido, né? Então, ela funciona com ruas em vertical e horizontal, se cruzando, né? Ela não é grande nem muito difícil de locomoção. Então, é uma cidade bem tranquila para caso você for conhecer mesmo. Né? É uma cidade bem turística. A cidade tem uma praça, né, que é quase o coração da cidade, praticamente. Nessa praça tem a prefeitura e uma delegacia do lado, e próximo à delegacia, praticamente em frente, está a igreja. Uma igreja, né, onde muitos turistas e pessoas, né, que moram lá mesmo em si vão. Então, além disso, né, de praças, de delegacias e igrejas, tem sim as galerias e alguns restaurantes, lojas e coisas assim para você poder passear e conhecer lá no Atacama. Né? O Atacama consiste em ter bastantes galerias, né, para você conseguir alguns regalos, presentes, coisas assim, né? Então a gente, se não me engano, quando fomos lá, a gente passou por cerca de umas 3 galerias, então uma quantidade relativamente bem grande, por uma cidade bem pequena, né? E além disso temos o Banco BCI, onde você pode sim sacar dinheiro, né? Então, caso você tenha perguntas sobre, putz, como vou sacar dinheiro, como vou conseguir pagar as coisas, né, lá no Atacama, fique tranquilo, o Atacama já é bem mais acessível do que outros países com cartão, então você pode sim fazer pagamentos via cartão. E lá também tem o Banco BCI, que se localiza na rua Caracoles, né, um banco de esquina, onde é na rua Caracoles com a esquina do parque, isso mesmo. Então ele é praticamente o banco quase meio que no coração da cidade também, né, e de fácil acesso. Né. Além disso, de parques, bancos e igrejas, coisas assim, temos o mercado no Atacama, que se localiza também na rua Caracoles, né? Ele é um mercado que fica até tarde, então ele é um mercado bem acessível, né? E com preços bons, não sentimos nenhuma diferença tão exorbitante assim em preços, em questão assim. A única dificuldade que você vai ter é porque ele, se não me engano, é o único mercado que tem lá em Atacama, então ele geralmente se encontra sempre lotado de turistas. E depois de darmos o nosso passeio pelo centrinho, né, e conhecermos as coisas do Atacama, decidimos fazer o nosso almoço/janta. Então, perto do entardecer, a gente decidiu comer alguma coisa, né, em algum restaurante da cidade. Né? Andando mais um pouco pelo centro ali da cidade, né, perto da rua Caracoles, encontramos um restaurante que a gente achou cheio de turistas, então a gente decidiu conhecer um pouco. Né? Vai estar aparecendo aí para vocês o nome e como era lá dentro. Né? Então é um restaurante com música ao vivo e vários turistas. Né? Você não vê muitas pessoas que moram lá indo nele, né, no quesito. Ele tem um menu praticamente completo, então... Né, é um menu com variedade bem grande de pratos, né? E caso você conheça um estilo, né, que tem aí na América do Sul, nesses países como Peru, Chile, Bolívia, né, de entradas, né, pratos que vêm em uma coleção de 3 pratos, né, que geralmente é a entrada, depois o prato e a sobremesa, que a gente encontrou bastante em países como Peru, Bolívia e coisas assim parecidas, né? Lá também tem. Então a gente, né, alguns optaram pelo prato executivo, que era um prato, né, que já vinha completo, e outros optaram por essa entrada, né, aqui em casa. Né. Então vai estar aparecendo aí o prato que cada um escolheu. Um adendo sobre esse restaurante é para caso você seja uma pessoa que coma bastante ou que já está acostumado com pratos um pouco mais, né, comuns aqui no Brasil, com bastante comida ou coisas assim. Lá, infelizmente, não vai ser um restaurante para você, né? A gente escolheu alguns pratos lá, e a comida não era um prato tão completo, tão cheio, né? Mas ele não deixa de ser um restaurante bom, né? A comida era de boa qualidade e sim, a comida era boa. E depois de terminarmos o nosso almoço/janta, né, lá em Atacama,
decidimos andar um pouco mais à noite para fazer a digestão. E ao andarmos à noite, a gente vê que muitos outros lugares abrem, né? Então, pizzarias, algumas lojas assim mais noturnas, né, também abrem, e outros estabelecimentos também. Lá na Atacama, a gente acabou parando numa choperia, né, numa cervejaria, onde você poderia sentar lá e ver, né, o jogo ou alguma coisa que estivesse passando. É um bar bem temático, né? Então ele é composto por várias camisetas de time, desde da parede ao teto, né? Então ele é bem diferente, né? É uma cervejaria bem atrativa. E depois de passearmos pelo centro e pelas lojinhas lá no Atacama, a gente enfim decidiu voltar ao nosso hotel. Só que dessa vez a gente já estaria no nosso segundo hotel, então a gente conseguiu trocar para um hotel mais confortável e para 5 pessoas, com estacionamento e piscina. Então foi um hotel bem completo que a gente acabou encontrando, né? Esse hotel, no caso, era um chalé. Eram vários chalés, né, que a dona tinha, e ela acabou disponibilizando, né, um chalé pra gente, para 5 pessoas, que no caso depois acabou acontecendo mais coisas e a gente acabou conseguindo um segundo chalé. Mas o chalé em si é bem completo, ele tem cozinha, banheiros com água quente no chuveiro. Tudo bem? Comprei um chouriço. Chileno. Você tá comendo também? Estou experimentando, ver se tá bom. Estamos fazendo aqui nosso almoço. Couve-flor tá aqui meu. Uns ovos cozidos para salada. Chouriço. Arroz já está pronto. Vou fazer outras coisitas aqui. E Felipe disse que está descansando. Está numa cabana. Quarto de casal. Carro estacionado. Aqui à frente da cabana. Umas toalhas. Sobre o chalé, eu vou deixar algumas informações dele aparecendo aqui em cima, em algum lugar, para vocês, né, valores ou coisas assim. Então, depois de todo esse falatório sobre o chalé, vamos partir agora sobre as coisas que realmente importam no Atacama, né? Os passeios. Sobre os passeios, são vários passeios. Eu vou deixar mostrando na tela para vocês alguns passeios que a gente fez ou alguns passeios que tem, né? E um mapinha mostrando mais ou menos a localização de cada passeio, onde é, né? Então, vou deixar bem esquematizado para vocês entenderem. Sobre os passeios são bem legais, são bem atrativos, então são passeios que realmente valem a pena a serem vistos mesmo pessoalmente. Então são vários passeios, né? Desde visitar o Salar, desde conhecer o Vale de La Luna, conhecer os geysers, né, do vulcão que tem lá perto, desde mirar as estrelas nas montanhas. Então são milhares e vários passeios que tem lá presente no Vale do Atacama. A gente vai fazer vídeos específicos para cada passeio para vocês, então, né, eu não vou abordar os passeios exatamente nesse vídeo, eu vou abordar um outro tipo de passeio aqui nesse vídeo atual, né, algo que eu posso falar com mais abrangência sobre esse passeio que eu vou falar agora. Os outros passeios mais importantes eu vou deixar um vídeo praticamente mais específico para cada um. Agora explicando certinho como funciona o passeio e como a gente recebeu esse passeio, né?
Ele é um presente, um passeio bônus, né, no caso, do passeio Vale de La Luna, que você faz lá no dia, né, e você acaba ganhando um ticket, um vale, né, para você ver esse mirante de graça, né. Esse mirante, ele se chama Caire, então, né, ele é um mirante muito famoso lá no Atacama, e ele funciona da seguinte maneira: você ganha esse ticket, mas você não é obrigado a usá-lo no mesmo dia que você faz o passeio de La Luna. Você pode optar por fazer no próximo dia ou no mesmo dia. Então você pode optar entre escolher o dia, né, que você pode fazer esse passeio. O passeio do Mirante, ele funciona da seguinte maneira com as vans e transporte, locomoção, meio de locomoção, né? Se você tiver caso igual a nós, né, que fomos 5 pessoas com um carro alugado, você tem a ideia de optar por fazer o passeio do ticket em outro dia, em outro momento. Se você fizer com van, com guia ou coisas específicas, né, que tem as agências para levar você lá, você tem que fazer no mesmo dia, até porque é um pacote completo, né, da agência. Então a agência faz o passeio de La Luna com você e em seguida ainda te leva no pôr do sol no mesmo dia, né. A gente acabou optando por fazer em outro dia, porque o Felipe acabou ficando mal, né, no dia que ele fez o passeio de La Luna. Então a gente acabou optando por trocar o dia de ver o mirante, né. Mas agora a gente vai dar um pouco de dicas aqui do que a gente achou legal levar ou do que é interessante ter levado no mirante, né. Até porque quando a gente foi, já estava entardecendo, né, para ver o pôr do sol, e estava com umas rajadas de vento um pouco mais fortes, né, então estava com um vento bem forte. Então a gente acabou ficando bastante tempo lá também. Então, né, leve um pouco de água, um pouco de comida, né, uma comida mais portátil, né, que você pode levar, nada muito pesado ou extravagante, não vai levar um cooler, por exemplo, para lá, né. Mas coisas a pontuar aqui, né? E vou colocar em tópicos. Alimentação, leve alguma coisa, até porque demora um pouquinho o pôr do sol. A gente ficou em média ali, acho que umas 2 horas, né? Esperando o pôr do sol até a gente começar a sair. Então a gente demorou um pouquinho até acontecer o evento, né? Então levem água, comida, coisas assim para vocês durarem um pouco mais de tempo lá. Casaco. Levem roupa de frio, até porque fez muito vento quando a gente foi. Pode até aparecer nas gravações aí que a gente está bem encapuzado. Eu, se não me engano, estou até com uma bandana usando no rosto, né, boné e tudo. Então se preparem para vento, coisas assim, até porque a altitude é um pouco mais alta do que de costume, né. Mas coisas assim a pontuar extra para vocês assim sobre transporte. As vans, elas chegam mais cedo e saem mais cedo do mirante. Então, caso você queira ver o pôr do sol até o final ou desde o começo, as vans talvez não sejam algo que você vá querer fazer, né, ou ir, né, para lá. Porque as vans têm horários e regras para serem seguidas, então elas acabam chegando um pouco antes e saindo um pouco depois. Não, um pouco antes também. Desculpe. As vans acabam saindo um pouco antes e chegando um pouco antes também, né, para acelerar esse processo deles, né. Caso você vá de carro alugado, você só pode chegar no horário que o parque é determinado, né, o mirante é determinado, e sair a hora que eles também for determinado para você. Então você já estava um pouco mais livre para ficar e sair lá do mirante. E sobre condecorações finais do passeio, né, do mirante, ele é um passeio espetacular, ele praticamente não tem nada a reclamar sobre ele. Ele é um mirante fantástico, né, que mostra o Vale de La Luna visto de cima. Então é algo simplesmente espetacular, fantástico, vai estar aparecendo aí para vocês. Além disso, o pôr do sol, né, que também é algo que complementa perfeitamente o cenário. Algo que acabou ocorrendo, né, conosco, né, durante o mirante foi a nossa retirada, né? A gente foi acabando meio que sendo expulsos do mirante a partir do certo horário, né?
que o sol estava praticamente quase se pondo mesmo, mas a gente queria ficar até o final para ver o finalzinho dele, né? Então a gente meio que não vai ter gravações dele extremamente no final, a gente vai ter ele até um certo ponto, né? Mas não deixa de ser algo, né, que quebrou a nossa expectativa ou algo assim, né? A gente só ficou um pouco triste por ser um pouco, né, expulsos, né? Meio que expulsos do parque, né? Por quesitos de horário e coisas assim, né? Mas não deixa de quebrar a nossa relação com o mirante ou a vista, sim, né? Não deixa de ser algo belo e bonito que a gente acabou vivenciando. Depois de sairmos do mirante, né, a gente acabou voltando, então vai ter um trecho de volta, né, para a cidade do Atacama. Enquanto isso, eu vou fazer meio que uma retrospectiva aqui com vocês de pontos que a gente acha extremamente legal, né, relembrar para vocês que a gente acabou vivenciando na cidade do Atacama. Lugares para ser visitados, né, principalmente. Aquele primeiro mirante que a gente mostra no vídeo, aquele mirante é praticamente algo obrigatório para ser visto, é extremamente bonito, magnífico, e você já pode ter uma vista direta da cidade do Atacama, de longe, nesse sentido, né? Além disso, o centro da cidade, muito aconchegante, muito especial, né? Algo bem diferente do cotidiano de muitos, então é uma cidade bem diferente nesse quesito. As hospedagens, né? A gente pode falar das nossas hospedagens. Elas foram muito tranquilas, nada a reclamar, né, das hospedagens, até porque, por exemplo, nosso segundo chalé era bem equipado em todos os quesitos, TV, sofá, sala, quintal, piscinas, quartos, né, então chuveiros eram bem equipados nesse sentido, né, em quesitos de pagamentos, tarjetas, caixas eletrônicos, dinheiro, né? A cidade tem um suporte bem legal para isso, né? Alimentação, caso falte alguma coisa, né? Por exemplo, às vezes acabou faltando alguma coisa que a gente queria, né? Queijo ou algum produto ali para colocar na alimentação, né? O mercado do Atacama conseguiu suportar bem isso pra gente, então ele acabou, né, sendo extremamente útil depois de um certo tempo, né, ali, mais para o final dos dias, aí no quarto, quinto dia, então ele acabou suprindo bem essa ideia de alimentação, né? Então, querendo ou não, o Atacama é um lugar bem completo e ele está bem preparado assim para turistas, né? Ele é um lugar bem turístico, né? Então você pode acabar encontrando um pouco de tudo. Para quem gosta, por exemplo, de algumas lojas, né, um pouco mais chiques, ou talvez alguma loja um pouco mais, né, com coisas do Atacama, lá tem também, né? Restaurantes, tem muito mais restaurantes também, além do que a gente acabou abordando aqui para vocês. E também a gente acabou não dando tanta ênfase à Rua Caracoles, que lá é a rua principal, né? Na Rua Caracoles é aquela rua, é uma rua horizontal, assim, vertical, né, no caso, vertical reta, né? Que tem tudo nela, é praticamente o centro da cidade, né? Em quesitos de lojas, bares, cervejarias, mercado, então lá é o lugar onde acontece tudo, né? E além disso, no final da Caracoles, subindo ela, né, no quesito para cima, lá no final, é onde vai ter meio que quase uma rotatória, e lá é onde saem as vans dos passeios, né? Algo que a gente não tinha abordado no vídeo, mas é algo interessante para caso vocês não saibam. Lá no final da Caracoles é onde geralmente se encontram as vans e as agências de passeios, né? Que você geralmente agenda e marca. No quesito Atacama é praticamente isso, né? Então a gente meio que se vê nos próximos vídeos, né? Agora a gente vai meio que estar voltando aqui para Calama, no sentido do vídeo, né? Para a gente partir para o nosso próximo passeio em alguma outra cidade. E com o vídeo chegando ao final, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar o que você quiser, né? Se gostou do vídeo ou não, coisa que a gente possa melhorar, né? Até porque estamos começando aqui no YouTube, né? E a sua visualização meio que ajuda a gente bastante. Então agradeço por você chegar aqui no vídeo até o final, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo.